Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, muito obrigada. Meu nome é Amanda Carey. Vocês devem estar estranhando, né? Por que o vídeo tá saindo na sexta-feira? O que está acontecendo? Acontece que essa semana eu não postei vídeo na segunda porque eu vou mudar o dia que eu posto os vídeos aqui no canal. Ao invés de sair vídeo toda segunda, agora vai sair vídeo toda sexta. Porque na segunda-feira eu tenho uma aula importante, né? Tenho uma aula de cálculo e normalmente eu tenho que entregar teste nessa aula. Então eu passo o dia estudando pro teste, já que minhas aulas estão sendo à noite. Então a partir de agora os vídeos serão postados na sexta e não mais na segunda. Bem, agora vamos pro assunto do vídeo de hoje. O vídeo de hoje ele vai ser, como vocês viram aí no título, de eu falando quais são as matérias que caem na prova da ETEC. Eu postei aquele vídeo falando um pouco sobre a minha experiência na ETEC, né? E teve um retorno muito bom, alcançou bastante gente, teve muito comentário. E teve um comentário específico que pediu para eu fazer esse vídeo aqui, falando um pouco sobre as matérias que caem na ETEC. Então eu juntei os poucos dos conhecimentos que eu tinha, porque eu fiz a prova da ETEC, quando eu fui entrar, obviamente. Eu também fiz muitos e muitos simulados de provas que tiveram em outros anos. Então juntei esses conhecimentos com algumas pesquisas um pouco mais específicas sobre os assuntos que caem na ETEC e vou falar tudo pra vocês aqui nesse vídeo. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário, que é muito importante. Eu amo quando vocês dão feedback sobre os vídeos, quando vocês dão ideias novas de vídeo, como é o caso desse vídeo aqui, porque assim eu sempre tenho um conteúdo diferente, um conteúdo que é do gosto de vocês, que interessa a vocês, afinal foram vocês que me pediram. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, que a gente tá indo rumo aos 700 inscritos. Um dia a gente chega nos 1000, então não esquece de se inscrever. Antes da gente falar dos assuntos específicos que caem na prova, é importante vocês entenderem como funciona a prova da ETEC. A prova da ETEC ela é chamada de vestibulinho, porque é uma espécie de vestibular, só que menos, né? Ela não tem redação, ela é uma prova de alternativa que tem 50 questões. E, se eu não me engano, você tem um período de 4 ou 5 horas para terminar essa prova. É mais ou menos no Pequenem, sabe? Você leva caneta preta, lápis, borracha, pra você poder fazer a prova, e também você pode levar coisas pra comer, né? Coisas leves e que não façam barulho, pelo amor de Deus, gente. Isso é o mínimo do senso. E água pra você tomar, pra você não ficar com sede durante a prova. Ela vai cobrar, né, o que vocês aprenderam no ensino fundamental, então ela vai ser focada nesses assuntos, exigem bastante de interpretação de texto, análise e crítica de gráficos, também conhecimentos em matemática, língua portuguesa, geografia, história, biologia, física e química. Mas não se assustem, você que aí não teve física, química e biologia no seu ensino fundamental, que eu acho que muitos de vocês não tiveram. Esses assuntos são super básicos, são assuntos que você deve ter aprendido aí na sua aula de ciências, como eu também não tive esses nomes de matérias específicas quando eu estava no ensino fundamental. Eu tive essas coisas que englobam essas 3 matérias na aula de ciências, tá? Então vai ser uma coisa bem básica desses assuntos. Então não precisa se preocupar que não é nada de outro mundo, não vou pedir para você inventar uma nova teoria, não. Eles só vão pedir alguns assuntos básicos que eu vou falar aqui para vocês quais são. Ok, vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar para vocês as coisas que mais caem, ou seja, os pontos principais. Mas eu vou deixar uma lista aqui embaixo, eu vou montar o PDF certinho, falando quais são todos os outros pontos que também são importantes de você ver e estudar. Então eu vou deixar lá marcado certinho quais são os mais importantes e quais são os outros que também podem cair. Os mais importantes que eu digo que são os que caíram com maior frequência. Vamos primeiro por língua portuguesa. Obviamente, a coisa mais importante é interpretação de texto. Isso é importante sempre na sua vida, sério, porque isso não vai funcionar só para a língua portuguesa. Para outros textos também de história, de geografia, de matemática, você precisa da interpretação de texto para conseguir entender o que ele está te pedindo. Então, isso vai te ajudar muito. Então, estudem bastante a interpretação de texto. Eles vão também abordar bastante as classes gramaticais, né, também um pouco de sintaxe, de você saber, né, objeto direto, objeto indireto, a classificação
da palavra dentro de uma frase. Gêneros textuais também é legal de vocês saberem, né? Bem importante mesmo, que isso cai todo ano. Então é uma coisa aí para vocês se atentarem. As figuras de linguagem e a acentuação ortográfica. Então, às vezes eles pedem uma frase, as duas acentuadas de formas diferentes, e vão pedir para você ver qual é a que está acentuada de forma correta. Então, para isso, eu aconselho que vocês leiam bastante, porque a leitura ajuda demais nisso, aumenta bastante o seu vocabulário. E, né, te mostra qual é a forma mais correta de você estar escrevendo. Então, se acostumem com a leitura, que é muito importante. Já indo para matemática, os principais assuntos são os gráficos. Tem bastante gráfico, todo ano tem gráfico. 100% de certeza que vai ter, então saber ler gráfico é muito importante, não só para matemática, mas também para geografia. Porcentagem, regra de 3, tipo, óbvio, isso é uma coisa essencial para qualquer estudante, seja vestibulinho, seja vestibular. Precisa saber regra de 3, porque isso salva muito a vida. Equações e tabelas de geometria. Geometria também teorema de Pitágoras, teorema de Tales, relações trigonométricas, semelhanças de triângulos. Pode parecer muita coisa, principalmente para quem tem dificuldade de matemática, mas tem muito conteúdo aqui no YouTube que ajuda bastante. Naquele outro vídeo da ETEC, no vídeo que eu mostrei como eu faço os meus resumos, eu deixei uma lista com os canais que eu utilizava bastante para estudar, para o vestibular ou para o vestibulinho também. Eu vou deixar essa mesma lista aqui embaixo para vocês, se vocês não souberem nem por onde começar a estudar, principalmente agora que a gente está na quarentena e tá meio difícil, a aula online, a aula à distância, eu sei que é chato. Então, talvez esses canais no YouTube possam ajudar bastante vocês. A lista vai estar aqui embaixo. E já em física vai cair leis de Newton. Não cai tanta coisa em física, tá, gente? Porque, né, é o básico. Várias das questões de física eles mesmos dão a fórmula, só para ver se vocês têm o raciocínio para saber o que você tem que fazer. Então, são as leis de Newton, velocidade média e movimento uniforme. Em biologia, vocês vão precisar saber cadeia alimentar, fotossíntese, doenças do corpo humano, se elas são causadas por bactérias, por vírus, algumas também de aquela relação de parasitismo, como, por exemplo, lombriga e esse tipo de coisa. E também a estrutura das células, como uma célula organizada, a função de cada componente da célula é muito importante. Em química, basicamente, não é muita coisa de química, porque química é uma matéria muito densa, muito complexa. Então cai tipo o básico do básico, que são fórmulas químicas, substâncias e misturas, elementos químicos, a tabela periódica, você saber como ela é organizada, o que é cada elemento dela. Não o que é cada elemento dela, porque você não vai precisar decorar isso, mas saber como ela é disposta e como ela funciona. Os estados da matéria, a estrutura atômica e só isso, basicamente, de química. Em geografia também é importante ver o relevo, a globalização e o neoliberalismo, o aquecimento global, industrialização e urbanização. E, obviamente, geopolítica, é muito importante você estar atento na geopolítica. Então, para isso especificamente, eu recomendo que vocês leiam bastante jornal, né? Assistir também de vez em quando, mas aqui, né, ultimamente no jornal só aparece mais tragédia. Mas não vai colocar no Datena, também ficar assistindo Datena a tarde inteira. Tô falando mais sobre as situações econômicas dos países, as relações políticas entre os países, porque isso ajuda muito, né, no assunto de geografia e geopolítica, porque ajuda você a assimilar um conceito com a situação atual do mundo. Então, é muito importante você estar ligado nas atualidades. E por último, vamos para história, que foi o que faltou. Então, normalmente história cai bastante sobre as guerras mundiais, Brasil colônia, a república e a escravidão, absolutismo e as monarquias absolutistas, a reforma e a contra-reforma, a expansão marítima do século XV e do século XVI, as sociedades maia, asteca, inca, só o básico, só você saber o que era cada uma, normalmente não aprofunda muito nisso não.
e as conquistas espanholas na América também. Bem, gente, foi basicamente isso. Eu queria trazer aqui um vídeo falando pra vocês quais são os principais assuntos, mas como eu falei, vai ter um PDF aí embaixo, todo destrinchadinho com o que vai cair, um checklist pra você ir se organizando mesmo. Talvez eu não consiga deixar ele logo hoje no dia que eu tô postando, mas a partir de amanhã, sábado ou de domingo, ele já vai estar aí pra eu ter um pouco mais de tempo de deixar ele um pouco mais elaborado, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu devo ter parecido uma vesga lendo isso daqui, mas é porque eu sou míope, gente. Eu não consigo ficar de óculos no vídeo porque fica dando reflexo e eu sei que incomoda, mas pra eu conseguir ler, eu tenho que deixar perto do rosto, porque senão eu não enxergo. E foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, de deixar o seu like, de deixar o seu comentário. Me peçam aí quais são os vídeos que vocês querem que eu faça. E semana que vem, sexta-feira, nesse mesmo canal, nessa mesma plataforma, com a mesma pessoa que vos fala, tem vídeo novo. Então eu espero vocês lá. Beijinho, gente!